Estamos de volta no programa Open Pet, aqui pela Open Television, entrevistando hoje o médico veterinário com especialização em ultrassonografia veterinária, Dr. André Maldonato, que está dissecando esse assunto de uma forma muito bacana, trazendo as informações mais recentes, mais modernas em relação aos exames de imagem. Falando do segundo bloco, eu deixei uma pergunta em suspensão para que a gente pudesse responder agora. A ultrassonografia, ela veio substituir o raio-x? Como é que é? Qual que é a diferença entre raio-x e a ultrassonografia nos exames em geral e até no diagnóstico de gestação das cadelas e das gatas? A radiografia é um método muito interessante, né? É um método, por ser um método antigo, mais barato, provavelmente ele nunca vai ser substituído, né? O que aconteceu foi acrescentar a ultrassonografia à radiologia. Muitas faculdades nos Estados Unidos sempre antecedem a ultrassonografia pela radiografia, certo? Porque eles são complementares. A gente sabe que a radiologia é muito mais voltada à parte óssea e a ultrassonografia é muito mais a partes moles, porém, em alguns momentos, algumas doenças são tanto diagnosticáveis tanto pelo ultrassom quanto do raio-x. Por exemplo, em casos de morte e retenção fetal, ou em casos de, como a gente tem a piometra, que é bastante comum, quando ela é de cervix fechada, pode ser diagnosticada através do raio-x também. Piometra é infecção de útero? É uma infecção de útero bastante comum, né, em animais, principalmente aqueles que não são castrados, né? Então, por esse motivo, hoje na veterinária se preconiza a castração do animal assim jovem para evitar tanto o tumor de mama quanto essa piometra, que é a infecção do útero, que é um aumento do corno uterino com o conteúdo purulento. Doutor André, com relação aos mitos, há mitos em relação à ultrassonografia, em relação à radiologia? Quais as perguntas que o leigo, o proprietário do animal, mais faz lá no seu centro de diagnóstico antes de fazer o exame, ou enfim? Ou a pergunta dos seus alunos lá na faculdade em relação à radiologia e à ultrassonografia? A gente sabe que na radiografia se utiliza a incidência de uma radiação, né, sobre esse feto em formação. Mas, quando a gente faz radiografia para a detecção de número de filhotes, ela é feita a partir do início do terço final, isso quer dizer a partir dos 45 dias, mais ou menos, de gestação. Nesse momento, não tem mais desenvolvimento embriológico, o feto só está crescendo. Nesse momento, não tem nenhum risco a esse filhote, né? Vai ter risco com relação a uma mulher grávida, por exemplo, que adentra no momento que a gente vai tirar essa radiografia, né? Mas, com todos os cuidados feitos da forma preconizada, não existe risco nenhum problema com relação à radiografia. Já na ultrassonografia, existe um mito com relação à emissão do som, né? Por ser o ultrassom um som, como fala, ultrassom, um som super alto, mas ele é não audível pelo ouvido humano. Mas acredita-se, alguns trabalhos dizem que após o advento da ultrassonografia, que na área naval se chama sonar, fez com que muitas das baleias, né, ficassem surdas, né? E acredita-se que por esse motivo várias delas atracam hoje em dia, isso acontece muito mais do que antigamente, em decorrência da ação desse sonar com grandes embarcações, várias e várias vezes, fazendo com que essas baleias se percam. Como consequência, elas venham a se atracar em superfícies menos profundas, em áreas menos profundas. Perfeito. Doutor André, com relação às espécies animais que vocês realizam o exame, é só cão e gato? Tanto na ultrassonografia quanto na radiologia? Ou vocês realizam esses exames em outras espécies também? Não, se fazem praticamente todas as espécies. No momento eu venho ajudando um outro professor que trabalha com a jararaca ilhoa, né, fazendo ultrassom para ver o desenvolvimento ou a gestação das cobras, né? Mas se faz em todos os mamíferos, alguns répteis, né? Algumas aves também se faz ultrassom de papagaio, e praticamente a totalidade dos animais. Em quelônios a gente utiliza também através do vão da patinha de trás para ver se tem ovos ou não. Quelônios são répteis? São jabutis? São jabutis, tartarugas. Tá? Perfeito. Doutor André, há necessidade de sedação desses animais para fazer o exame ou não? Olha, num tigre, numa onça, né? A gente não consegue se aproximar deles. Mas muitos são possíveis, passível de se fazer sem a sedação. Praticamente, em cão e gato, praticamente a totalidade, a menos que o animal seja muito, muito difícil a contenção. Senão, praticamente, todos são feitos sem a sedação. Os animais de zoológico, esses não, muitos deles são necessários a sedação. Doutor André, nós tivemos uma evolução do processo através da tomografia agora. É chamada evolução desse processo, em termos de imagem?
Olha, eu trabalho, fiz mestrado e doutorado na Unifesp, eu participo lá de alguns projetos no DDI, Departamento de Imagem, e eu vejo que os aparelhos utilizados na medicina humana ainda são muito mais evoluídos quando comparados aos aparelhos da medicina veterinária. Portanto, o veterinário está correndo atrás do prejuízo, ele está pelo menos uns 10 anos atrás da medicina humana. Mas a evolução é a olhos vistos, né? A gente vê que muitos veterinários hoje já fazem ressonância, tomografia, e é uma coisa que vem melhorando bastante em qualidade o nosso diagnóstico. Muitas doenças, como aconteceu na ultrassonografia, não eram passíveis de diagnóstico, não era diagnosticado com tanta qualidade. Hoje, através da tomografia e da ressonância, se diagnostica muito mais precocemente, evitando assim consequências mais danosas a esses animais. Perfeito. André, eu tenho mais perguntas para te fazer, o nosso tempo está esgotando. Eu gostaria que você deixasse o seu contato, caso o internauta assistindo um programa, ele tenha mais dúvidas em relação aos exames de diagnóstico por imagem, ou até outros exames, já que você tem lá o seu centro diagnóstico, gostaria que você deixasse o contato para o nosso internauta, o internauta do programa Open Pet, que está nos assistindo. Meu celular é meu e-mail é andré.maldonado@vetmagem.com.br. O site também, vetmagem.com.br. Você está com 2 unidades de centro diagnóstico, na Zona Norte e aqui uma travessa da Pompeia, não é isso? Uma unidade na Desembargador do Vale, número 769, o telefone lá é 3873-6740, e em Santana, na verdade no Jardim São Paulo, na rua Pedro Madureira, número 322, telefone é 2978-6988. Doutor André, quero agradecer muito a sua presença e a gente com certeza vai voltar nesse assunto, porque ele é muito vasto e não dá em 2 blocos de 7, 8 minutos falar ou dissecá-lo de uma forma mais completa. Obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, eu acredito que trabalhos ou programas como esse que você faz são de grande valia e o público aprendendo mais, ele vai saber como exigir mais até do seu veterinário, e esses exames complementares ajudam muito a vida do clínico, ajudam muito o próprio animal, que o intuito maior é que esse animal fique sempre são, sem passar doença, sem causar zoonoses, e ele melhore rapidamente quando apresentar algum probleminha ou não. Muito obrigado. Programa Open Pet aqui pela Open Television. Você tem um encontro marcado comigo todos os sábados às 16 horas aqui no www.opentelevision.com.br. Dúvidas, críticas, sugestões? Mande um e-mail para a gente. O nosso e-mail está aqui no GC do nosso programa. Até semana que vem, se Deus quiser.